Bom, pessoal, ah, nesse exemplo aqui agora, eu tenho um circuito um pouco mais complexo. Como vocês podem ver, ele tem 8 nós nomeados aí para vocês, né? Vocês podem ver que eu tenho o nó 1, o nó 2, 3, 4, 5, 6, o 7 e o 8. O nono nó é esse nózão aqui embaixo, certo? Que eu vou usar ele como referência. E esse exercício quer que eu calcule as tensões em todos os nós. Nós podemos vir equacionando nó por nó, como nós já vínhamos fazendo aí na análise nodal. Mas se vocês observarem, esse circuito eu só tenho fontes de corrente, tá aí, todas elas independentes. E dessa forma eu posso montar minha equação matricial de forma direta, agilizando então a resolução do exercício. Então como é que eu vou montar a equação matricial de forma direta? Como eu tenho 8 nós, então eu fiz um esqueminha aqui para poder ajudar a montar a matriz, né? Então eu tenho as 8 colunas e as 8 linhas, eu vou ter uma matriz 8 por 8. A diagonal principal da minha matriz, ela vai ser composta pela soma das condutâncias que estão ligadas no elemento da diagonal principal. Então vamos lá ver se isso fica mais fácil de entender. Então, para o elemento 1, 1, eu tenho então que fazer a soma das condutâncias que estão ligadas no nó 1. Então, ligado no nó 1, eu tenho essa resistência e essa resistência. Bom, se eu tenho que somar condutância, condutância é o inverso da resistência. Então, aqui é meio mais 1/6. No elemento 2, 2. Então, é a soma das condutâncias que estão ligadas no nó 2. Então, ligados no nó 2, eu tenho a resistência de 5, a resistência de 10 e a resistência de 2. Então, vamos lá. Né? Soma das condutâncias, então fica meio mais 1/5 mais 1/10. Esse 1/10 parecendo um 16avos, vamos tentar melhorar isso aqui. 1/10. O elemento 3, 3. Então, todas as condutâncias que estão conectadas no nó 3. Bom, são o resistor de 6, o resistor de 2 e o resistor de 5. Então, vamos lá. 1/6 mais meio mais 1/5. O nó 4, então logo aqui. Todas as resistências que estão somadas no nó 4, então é 1/5, 1/10 e 5, 10 e 5, né, que eu vou passar para cá como condutância. Então tá aqui. 4, 4, 1/5 mais 1/5 mais 1/10. Tá ali, beleza? 1/5 mais 1/5 mais 1/10. Nó número 5. Soma de todas as resistências que estão conectadas no nó 5. No nó 5 só tem conectado essa resistência de 4 ohms e essa de 1 ohm. Então vai ficar 1/4 mais 1. Nó 6. Esse resistor de 2, esse resistor de 4 e esse outro resistor de 4 ohms. Então vamos lá. Nó 6. Vou passar para a caneta aqui. Meio mais 1/4 mais 1/4. Nó 7. Soma de todas as condutâncias que estão ligadas no nó 7. Então fica 1/4 mais 1 meio. 1/4 mais 1 meio mais 1/10. Por fim, no nó 8, eu tenho esse resistor de 10, esse resistor de 4, esse resistor de 1. Então vai ficar aqui no nó 8, 1 mais 1/4 mais 1/10. 1 mais 1/4 mais 1/10. Com isso, eu completei a diagonal da minha matriz de condutância. Beleza. E agora? E os elementos fora da diagonal principal? Como eu faço? Bom, eu vou somar as condutâncias que estiverem entre os elementos com o sinal oposto. Ezequiel, sempre assim? Sempre assim. Então, vamos lá. Esse elemento 1, 2, então eu vou pegar a condutância que está conectada entre 1 e 2. O nó 1 está aqui e o nó 2 está aqui. Não tem nenhuma condutância entre o nó 1 e o nó 2. Eu tenho uma fonte, não é uma condutância. Então, aqui, 0. Entre o nó 1 e o nó 3, eu tenho alguém ligado entre o nó 1 e o nó 3? Tenho. Entre o nó 1 que está aqui e o nó 3, que é esse de cima aqui, eu tenho esse resistor de 6 ohms. Então, vai ser 1/6. Só tem ele, só. Beleza, com sinal oposto. 1/6. Entre o nó 1 e o nó 4, eu não tenho ninguém conectado diretamente. Tá? Não tem ninguém ligando o nó 1 e o nó 4 diretamente. Então, beleza. Entre o nó 4, 0. Entre o nó 1 e o nó 5, que está cá na frente, aqui é 0. Entre o nó 1 e o nó 6, também 0. Nó 1 e o nó 7. Entre o nó 1 e o nó 8. Entre o nó 1 e o nó 2, ou entre o nó 2 e o nó 1, né? Também vai ser 0. Entre o nó 2 e o nó 3. Entre o nó 2 e o nó 3. Então, eu tenho esse resistor de 2 ohms. Então, beleza. Entre o nó 2 e o nó 3, eu tenho aquele resistor de 2 ohms. Só ele, então. Menos meio. Entre o nó número 2 e o nó 4, que está aqui. Entre o nó 2 e o nó 4, eu tenho esse resistor de 10 ohms. Também com sinal oposto, menos 10.
Entre o nó 1 e o... Opa, desculpa. Entre o nó 2 e o nó 5. Entre o nó 2 e o nó 5 eu não tenho ninguém ligado diretamente. Nada para o nó 2 e o nó 6. Nada para o nó 2 e o nó 7. Nada para o nó 2 e o nó 8. Entre o nó 3 e o nó 1. Vou passar para a próxima linha aqui. 3 e 1. O nó 3 está aqui. O nó 1 está aqui. Então, vocês podem ver que vai começar a ser simétrico aqui. Menos 1/6. Entre o nó 3 e o nó 2. Menos meio. Entre o nó 3 e o nó 2. Né? Esse também é o nó 3. Então, só essa resistência. Entre o nó 3 e o nó 4. Entre o nó 3 e o nó 4. Está aqui o nó 3, está aqui o nó 4. Tem esse resistor de 5 ohms. Então, está aqui 1/5. Entre o nó 3 e o nó 5. Não tenho ninguém. Nó 3 e o nó 5 não tem ninguém conectado. E isso vai ser igual para os demais. E agora vamos aqui entre o nó número 4 e o nó número 1. Então está aqui o nó 4. Está aqui o nó número 1. Eu não tenho nenhum resistor ligando esses dois pontos diretamente. Então beleza, se não tem ninguém conectado, isso dá 0 aqui. Entre o nó 4 e o nó 2. Entre o nó 4 e o nó 2 eu vou ter novamente o resistor de 10 ohms. Repetindo ele aqui. Entre o nó 4 e o nó 3. Entre o nó 4 e o nó 3 eu tenho o resistor de 5. Entre o nó 4 e o nó 5 não tenho ninguém. Isso vai ser igual para os demais. O nó 5, tá? Do lado de cá. Nó 5 com o nó 1, com o nó 2, com o nó 3, com o nó 4, não tenho nada, que é a mesma coisa que aconteceu nessa parte aqui de cima da matriz. Entre o nó 5 e o nó 6, aí eu passo a ter alguma coisa. Deixa eu ver, nesse caso aqui é uma fonte, então não é uma condutância. Se não é uma condutância aqui, então 0. Entre o nó 5 e o nó 7. Cadê o nó 7? O nó 7 são esses nós aqui. Né? Entre o nó 5 e o nó 7 eu tenho esse resistor de 4 ohms. Então aqui eu tenho menos 1/4. Entre o nó 5 e o nó 8. Cadê o nó 8? O nó 8 está aqui. Entre o nó 5 e o nó 8 eu não tenho ninguém fazendo essa conexão diretamente. Se não tem ninguém, é 0. Entre o nó 6 e o nó 1 não tem ninguém. Entre o nó 6 e o 2 e o 3 e o 4 não tem nenhuma conexão direta. Então esse nó 6 não tem conexão direta com nenhum desses outros nós aqui. Entre o nó 6 e o nó número 5 é só a fonte que está fazendo essa conexão. 0 aqui também. Entre o nó 6 e o nó 7. Entre o nó 6 e o nó 7, o resistor de 2 que faz essa conexão. Entre o nó 6 e o nó 8. Esse resistor de 4 ohms. Beleza? Nó 7. O nó 7 está aqui em cima, né? Esse conjunto aqui. Entre o nó 7 eu não tenho nenhuma ligação com o nó 1, com o nó 2, com o nó 3, com o nó 4. Com o nó 5 eu tenho o resistor de 4 ohms. Com o nó 6 eu tenho esse resistor aqui de 2 ohms. E com o nó 8 eu tenho esse resistor aqui de 10 ohms. Ficou meio torto isso aqui. Beleza? Bom, não melhorou muito não, mas meu toque já acalma um pouco. O nó 8. Vejamos aqui, o nó 8 se encontra aqui. Não tem nenhuma ligação com esse nosso lado de cá. 0 para eles. Entre o nó 8 e o nó 5, nenhuma ligação direta. O nó 8 e o nó 6, eu tenho esse resistor de 4 ohms. Entre o nó 8 e o nó número 7, eu tenho esse resistor de 10 ohms. E eu completei a bendita da matriz. Tá aí para vocês. Vou enquadrar ela aqui. Eu tenho, então, a diagonal principal preenchida com a soma das condutâncias que estão conectadas em cada nó. E os elementos fora da diagonal principal são as condutâncias que conectam entre os nós com o sinal trocado. O que nós vamos fazer agora? Bom, essa é a minha matriz de condutância. Então, vou subir aqui um pouquinho. Vou abreviar essa matriz aqui pela letra G aqui, que é de condutância. Então, a minha matriz de condutância. Isso, né, vezes minha matriz de tensão. Então, eu vou ter que, cada um delas multiplicando o V1, V2, o V3, 3 pontinhos, até o V8. Né? Eu vou chamar aqui matriz V. Isso vai ser igual à minha matriz de corrente. Qual que é a matriz de corrente? É o igual. Como é que eu monto a minha matriz de corrente? Pois bem, vou apagar aqui e vou criar um espaço aqui para eu
colocar minha matriz de corrente. A matriz de corrente, tá, é a soma, né, das fontes de correntes que estão conectadas em cada nó. E aí a gente vai usar aquela conversão que nós combinamos no início do nosso semestre. Corrente que chega positivo, corrente que sai negativo. No nó número 1, eu tenho apenas essa fonte de corrente e ela está chegando no nó 1. Se ela está chegando no nó 1, então mais 2 amperes. No nó número 2. No nó número 2, eu tenho essa corrente aqui saindo dele. Então, ela entra aqui como menos 2. Nó número 3. Está aqui em cima. Chegando nele, eu tenho essa fonte de corrente de 1 ampere. Saindo dele, não tem nenhuma fonte de corrente. Então, apenas mais 1 ampere. Nó número 4. O nó número 4 é esse cidadão aqui. Só tenho resistores conectados nele. Então, não tem nenhuma fonte de corrente conectada nele. Então, aqui é 0. Nó número 5. Esse cidadão aqui, eu tenho essa fonte de corrente conectada e ela está saindo dele. Nó número 5, fonte de corrente saindo no valor de 2 ampere. Saindo, negativo. No nó 6, essa fonte de corrente aqui está chegando. Então, chegando, mais 2. Nó número 7, esse nó aqui em cima, eu tenho apenas essa fonte de corrente chegando nesse nó. Depois, eu não tenho mais nada conectado que seja fonte. Então, vai ser apenas mais 6 amperes. Nó número 8. Vou apagar aqui, organizar. Nó número 8 é esse cidadão. Eu só tenho resistores conectados nele, portanto, 0. Então, essa coluna aqui me define, então, minha matriz de correntes. Vou tentar desenhar isso aqui de uma forma bonitinha. Pelo jeito não vai ser fácil. Tá aí. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa matrizona aqui, inverter ela, né, e multiplicar por essa matriz, coluna aqui de corrente. Então, o que a gente vai fazer é, literalmente, isolar essa matriz de tensão, que vai ficar dessa forma. A matriz de tensão é igual a inversa da matriz de condutância vezes essa matriz aqui de corrente. Ao fazermos isso, essa matriz de tensão vai resultar nos valores individuais de V1, V2, V3, V4. Acredita em mim que isso eram 4. V5, V6, V7, V8. Cada um deles tendo o respectivo valor. Deixa eu pegar essa conta feita aqui. O V1 vale 3,078. V2 menos 2,349. V3 0,3109. V4 menos 0,3454. V5 1,019. V6 9,217. V7 13,10 e o V8 2,677. Tudo isso dado em volts. Se vocês estivessem tentando fazer todo esse equacionamento, resolução fazendo equação de nó por nó, ficaria, né, bem maior essas equações, né, mas também é possível de ser feito. Beleza? Tendo qualquer dúvida, é só mandar aí.